Senhora deputada, muito bom dia. Bom dia igualmente aos senhores deputados. Quero também cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Igualmente a todas as senhoras e senhores que fazem presente neste ambiente. E havendo quórum regimental, damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, esta presidência recebeu do excelentíssimo senhor secretário de Estado da Fazenda, senhor Paulo Eli, o ofício número 076/2020, de 30 de janeiro de 2020, encaminhando o relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2019 e relatório da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2019 do Estado de Santa Catarina. Então, dou por recebido e solicito à assessoria que remeta a cópia aos deputados que se interessarem para ler o relatório. Vamos à pauta. E, por primeiro, vamos deliberar sobre requerimentos. Senhores deputados, apresento a vossas excelências, para discussão e deliberação, alguns requerimentos. O primeiro deles trata-se da realização de uma audiência pública, de duas audiências públicas, a serem realizadas, se assim for aprovado, no dia 27 de março, com início às 9h30 na cidade de Chapecó, e depois 14h30 na cidade de São Miguel do Oeste. E o que diz o requerimento para a realização? A Assembleia Legislativa, ainda em dezembro de 2017, deliberou e autorizou o Governo do Estado, por intermédio da Celesc, de contrair um empréstimo de cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais para investimentos na Celesc. Acontece que, na época, o senhor presidente da Celesc, o senhor Cleves, esteve na Assembleia Legislativa e apresentou todo um caderno com a previsão dos projetos a serem contemplados por esse 1 bilhão e 100 milhões. Mas agora, no mês de janeiro, participando de um grande evento no Oeste, no Itaipu Rural Show, estava presente a vice-governadora, e na minha fala eu cobrei sobre a aplicação desses recursos, porque o dinheiro está aí, é do BID, é um recurso internacional, porque tenho conhecimento que a Celesc, em 2018, 2019, não chegou a investir 200 milhões de reais desse recurso ainda. E é uma reclamação generalizada, né, porque nós temos cerca de 150 mil quilômetros de rede de energia monofásica e bifásica que precisam ser transformadas em trifásica para poder, em especial os pequenos municípios, onde predomina realmente a agricultura familiar, onde possa o prefeito trazer indústrias e também o produtor rural investir em qualidade, em maquinário em qualidade para gerar mais emprego e renda na sua propriedade rural. E a minha assessoria fez um levantamento e há realmente, do projeto apresentado na época pelo presidente Cleves e pela atual presidência, há um desvio de projetos de uma região para outra, enfim. Então, nós estamos pedindo essa audiência pública e a sugestão é fazer de forma conjunta com a Comissão de Minas e Energia e também já consultei o presidente da Comissão de Agricultura, o deputado José Milton Schaeffer, porque tendo em vista que tem o SC Rural, né, a energia rural, de também fazer de forma conjunta com a Comissão de Agricultura. Então, esse é o requerimento que apresento para a realização dessas duas audiências públicas, convidando toda a diretoria da Celesc, o Governo do Estado, os senhores deputados todos, para participar na cidade de Chapecó, dia 27, 9h30, e depois em São Miguel do Oeste, 14h30 do mesmo dia. Mas a discussão, deputado Milton Alves. Senhor presidente, bom dia, senhores deputados, senhora deputada, cumprimentar a todos que nos acompanham aqui. É muito oportuna, deputado Marcos Vieira, e a gente tem convivido lá, especialmente no Alto Vale, né, deputado GR, com a Celesc, debatendo com os agricultores que estão pedindo as redes trifásicas, porque os equipamentos exigem isso, e pedindo que eles paguem a rede. Eu disse, isso é um absurdo, nós aprovamos aqui justamente para isso. E tem uma fala do novo presidente da Celesc, que a prioridade não é quem foi morar no interior, a prioridade é abastecer as cidades. Eu ouvi essa fala.
né? Então, eu vejo isso com muita preocupação e nós devemos realmente cobrar, porque a Celesc não está cumprindo aquilo que nós aprovamos aqui no Parlamento em 2018, né, para que o Estado pudesse avançar e dar condições de que os nossos pequenos agricultores, principalmente, possam continuar produzindo. Então, muito oportuno, parabenizo pela iniciativa e sou favorável completamente. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento para a realização das 2 audiências públicas. Senhor deputado, com cópia permaneça como se encontra aprovado. Senhores deputados, também requerimento para a realização de audiência pública no dia 1º de abril, 9 horas da manhã, aqui na Assembleia Legislativa, também uma audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde. Trata-se, pois, senhores deputados, sobre a liberação da emenda dos todos os senhores 40 deputados dos 20 bilhões de reais para os consórcios intermunicipais de saúde. Foi uma emenda apresentada, transformada da Assembleia Legislativa. Por que essa emenda? Nos últimos anos, o governo do Estado não vem cumprindo com a sua obrigação de pagar os exames de média e alta complexidade para os municípios. Pois bem, o déficit da Secretaria de Saúde para com os consórcios intermunicipais já é da ordem de 28 milhões de reais. E tudo isso começou, é verdade, com o deputado Fernando Coruja, quando apresentou uma emenda de 5 bilhões de reais, ainda quando do exercício do mandato, nós acatamos, e do ano seguinte nós passamos a transformar essa emenda, aumentando o valor, em emenda dos 40 deputados, porque atinge os 295 municípios de Santa Catarina. Então nós vamos propor essa audiência pública para realização no dia 1º de abril, tendo em vista que no dia 31 de março será realizada uma sessão especial em homenagem à FECAM, que completa 40 anos. Então, os prefeitos que vêm para a sessão especial já ficam em Florianópolis para tratar dessa audiência pública no dia 1º, junto com os secretários de saúde e os consórcios intermunicipais, né? Para os senhores terem uma ideia, Santiago do Sul é o segundo menor município de Santa Catarina, mas é o que mais gasta com exames de média e alta complexidade. E o valor per capita chega a R$ 184 por habitante. Então, e aí nessa audiência vai se discutir também, né, o critério, se o secretário de Saúde assumir como ministro liberar, o critério de destinação desses recursos para o município, se é per capita ou não. Então, é uma audiência realmente muito importante. E se realmente der certo esse ano, né, já propôs que a Assembleia faça o levantamento do custo total de gastos anual de média e alta complexidade, e, para o ano seguinte, no orçamento, nós possamos também fazer uma emenda coletiva dos seus 40 deputados para tirar esse encargo das costas dos prefeitos, que fica cada vez maior. Então, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, permanece como se encontra também aprovada a segunda audiência pública. E a terceira, e por último, senhores deputados, muito importante, mas muito importante mesmo, trata-se, pois, da continuidade ou não da isenção do ICMS sobre o defensivo agrícola, né? Eu participei, na quinta-feira da semana passada, de um evento promovido pelo canal Rural, na cidade de Mafra, que foi transmitido para todo o Brasil, denominado Mais Milho. E eu fui um dos painelistas e estava ao meu lado o secretário da Agricultura. Em certo momento, ele deixou escapar de que o governo do Estado fará o encaminhamento, ou já está fazendo o encaminhamento no CONFAS, pela penalização do defensivo aplicando o ICMS. Da mesma forma como ele tentou aplicar quando da edição daquela medida provisória, né? Ao final do evento, a imprensa perguntou para ele qual era a posição, e ele disse: sou o governo e vou trabalhar pela aplicação do ICMS. Eu fui contra, evidentemente, e disse que essa questão, quem vai deliberar ao final é a Assembleia Legislativa, seus 40 deputados. Então, nada melhor do que, antes de chegar o mês de abril, a sua finalização, e antes do CONFAS decidir, que esta Assembleia também realize uma audiência pública, convidando o secretário da Fazenda, o secretário da Agricultura, as autoridades, as entidades, para saber, de vez por todas, qual é a opinião do governo, que nós não sabemos. É muito importante, porque se isso for deliberado, vai causar um prejuízo enorme para a classe produtora de Santa Catarina. Então, é o requerimento que apresento e coloco em discussão. Deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência com a palavra. Presidente. Também, bem, Vossa Excelência com a palavra. Esse é um tema importante, né? Eu acho que debatemos bastante esse assunto no ano anterior.
A Assembleia Legislativa cumpriu o papel dela, transformando, através de uma emenda na medida provisória, fazendo aquilo que poderia ser feito, que é colocar para o CONFAS, né, a nível nacional, com todos os estados, debater e decidir esse assunto. Acho que agora, realmente, é um assunto que tem que ser conversado, talvez, politicamente, com o governo do estado, no sentido de ver a posição de Santa Catarina ou de outros estados, né? A maioria deles opta para permanecer como está, com isenção, porque, principalmente nós aqui no sul do país, nós sofremos muito, em alguns segmentos, em algumas cadeias produtivas agrícolas, a concorrência do Mercosul, né? Nós ganhamos aqui vendendo geladeira, máquina de lavar para o Uruguai, para a Argentina, para o Paraguai, mas nós perdemos no leite, no arroz, no trigo, porque eles produzem, o custo de produção deles, a taxa de impostos deles é menor. Menor para produzir lá dentro, e quando entra no Brasil, né, um saco de arroz paga 4% de ICMS, que vem do Paraguai. Quando nós vendemos, para chegar em São Paulo, nós vendemos aqui de Santa Catarina para chegar em São Paulo, pagamos 12%. Então, é um desalinhamento muito grande, eu acho que é algo muito macro, tem que ser tratado com esse viés, né? Acho que a audiência pública ela é importante, mas é importante também o posicionamento de todos nós, né? Que a Assembleia, de maneira unânime, tem se posicionado ao lado do produtor rural, no sentido principalmente do catarinense. A diferença agora é que esse aumento não vai ser só para Santa Catarina. Se ele acontecer, ele vai ser para todos os estados do Brasil. Então é um tema mais amplo um pouco, né? Foge um pouco do poder de legislação nossa aqui do estado, mas eu considero a audiência importante, a Comissão de Agricultura tem interesse nesse tema também, né? E estamos juntos aí, mas só para refletir um pouco, né, do atual momento. Eu acho que tem que buscar informações no CONFAS, se eles realmente vão deliberar isso agora em final de abril e maio. Caso contrário, isso pode ser prorrogado e não haver um debate a nível nacional. Acredito até que não deve ser debatido em função da reforma tributária, deputado Milton. Talvez vão deixar isso para uma outra legislação mais na frente e o Brasil segue como está. Mas antes de passar a palavra ao deputado Milton Alves, quero só pegar um gancho da fala do deputado José Milton Schaeffer. Deputado, eu estou fazendo um estudo no sentido de verificar se realmente nós temos que obedecer ou não uma decisão do CONFAS. Que estudo é esse? Houve uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada no Tribunal de Justiça, que restou aprovada, que foi pela nulidade do artigo 99 do regulamento do ICMS de Santa Catarina. E a decisão, o acordo do tribunal, determina que a Assembleia é a última instância de conceder ou não benefício fiscal. Tirou toda a competência da Fazenda e trouxe para a Assembleia Legislativa. Também há um acórdão do Supremo Tribunal Federal determinando que são as Assembleias Legislativas do Brasil inteiro, palavra final. Mas o tema, ele também é remetido para a Lei Complementar Federal, a 160, que trata dessa questão, né? Que todos os benefícios que foram concedidos até agosto de 2017 tinham que ser depositados no CONFAS. Mas eu quero verificar se a lei obriga a Assembleia a acatar ou não decisão, as Assembleias a acatar ou não decisão do CONFAS. Se não obriga, não resta a menor dúvida que é competência nossa fazer um projeto de lei podendo ser aprovado para a continuidade da isenção do ICMS do defensivo agrícola. Esse estudo eu estou fazendo e até a audiência pública eu quero apresentar o resultado desse estudo, até porque também tem uma previsão na Constituição Federal. Então, em cima da sua fala. Mas esse estudo será feito e apresentado até o dia da audiência. Deputado Milton Alves. É também bastante oportuno esse debate, porque nós todos nos manifestamos contra o aumento dos impostos, não só para os agroquímicos, mas para toda a cadeia, né? E a informação que nós temos, deputado José Milton, que Santa Catarina é o único estado brasileiro que está colocando essa posição de aumento dos agroquímicos. E o CONFAS age por consenso. Se tiver um fora, não há deliberação. Então, é preocupante, por isso que é importante nós debatermos e forçarmos, né, para que o governo não cometa essa insandice de querer
aumentar impostos sobre o início da cadeia produtiva, que é o início da vida, que é o alimento, e que nenhum Estado brasileiro e os outros países com quem nós concorremos também não tem. Então, é o básico do básico. Isso é uma insanice total e deve ser debatido e vamos nos posicionar a respeito. Ainda com a palavra, deputado Zé Beto? Só complementar, eu acho que tem um espaço grande para o diálogo, para o debate, como foi, né, construído no ano passado, com a participação da Secretaria da Fazenda, do Governo do Estado. Nós observamos também, né, ontem, essa semana, ainda um empresário me ligou para saber se era verdade, e ele não estava informado de que o ICMS na indústria em Santa Catarina foi reduzido de 17 para 12. Um empresário de Araranguá. Deputado, isso aí, eu disse, não, realmente foi votado isso, a Assembleia votou em comum acordo no projeto, com iniciativa do Governo do Estado, da Secretaria da Fazenda. Então, acho que a tendência, né, nós temos hoje que continuar o diálogo, acho que o governo, ele também mostrou sensibilidade, e é isso que vai fazer de Santa Catarina um estado melhor, mas a tendência de Santa Catarina não é o aumento de impostos, e sim a redução. Acho que o grande exemplo foi, deputado Lima, a redução do imposto na indústria de 17% para 12%. Isso foi um voto de confiança, né? Aumentou a competitividade do empresariado catarinense, aumentou a geração de emprego. Acho que esse foi um avanço que o governo do Estado teve e também a Assembleia Legislativa, construído através do diálogo. Por isso a audiência para ouvir os setores é importante, repito, nós temos interesse, a Comissão de Agricultura, vamos propor também a participação conjunta nessa audiência dos membros da Comissão de Agricultura para discutir, mas eu aposto que com o diálogo nós vamos construir uma equação boa. Claro que não está tudo na mão do governador Moisés, isso aí depende dos demais governadores, no staff, no entendimento que se tem agora. Mas é um bom debate, mas a tendência que eu observei do governo do Estado e do secretário da Fazenda, tirando algumas questões ideológicas, principalmente ambientais, de entendimentos que talvez sejam diferentes, pela redução de impostos, sim. Né? Eu acredito que com o debate a gente vai construir um bom projeto e um bom desfecho para essa situação aí dos defensivos agrícolas. Deputada Luciane Gavinati. Então, eu sou favorável à realização da audiência, acho que é bem pertinente. Mas penso que a gente precisa também colocar no debate não só a questão dos incentivos fiscais aos agrotóxicos, mas também a alimentação saudável. Porque se a gente perguntar aqui, ninguém vai para um mercado, para uma feira, e pergunta qual é o produto que tem mais agrotóxico para comprar. Ao contrário, a gente sempre pergunta qual é o alimento que tem menos agrotóxico para comprar. E me parece que a gente precisa colocar esse tema em discussão também. Veja que o governo federal tem uma medida, me parece que é uma portaria, nós ainda estamos estudando isso, muito recente, com rastreamento, inclusive, das hortaliças e legumes, em relação a todas as propriedades, agricultores pequenos, médios e grandes. O que me chama a atenção nessa resolução, nessa portaria, nesta normativa, é que o agricultor ele será multado, penalizado, se tiver agrotóxicos em excesso ou o mau uso. Ou seja, é uma situação bastante complexa, porque o próprio Estado autoriza a liberação de agrotóxicos que não estão liberados em outros países. Aqui é o país que tem a maior autorização, a maior listagem. Depois, o próprio Estado não fiscaliza, não tem funcionários o suficiente para fazer a fiscalização adequada, e o agricultor lá na ponta pode ser multado por usar agrotóxico em excesso. Então, acho que são questões também que a gente precisa trazer para esse debate. Me parece que são bastante pertinentes. Eu não sou a favor aumento de impostos, mas eu acho que é contraditório também a nossa água, que é um alimento fundamental, tem ICMS. O agrotóxico não tem. Como é que fica isso? Eu não estou aqui querendo dizer que não é um debate que a gente não deva fazer.
sou a favor da audiência, mas quero dizer que tem outras questões que a gente também precisa colocar na mesa, porque dizem respeito diretamente ao agricultor e à nossa alimentação no seu conjunto. É isso, presidente. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento para a realização da audiência pública no sentido de discutir a continuidade ou não da isenção do ICMS sobre o defensivo agrícola. Senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra, aprovado. Com a palavra, o deputado Fernando Kroening. Senhor presidente, bom dia a todos, bom dia a todas. Parecer ao projeto de lei 0304.3/2019, de autoria do deputado Gerry Comper, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos aos voluntários da Justiça Eleitoral e jurados que atuarem no Tribunal do Júri, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. O projeto de lei em tela, de iniciativa parlamentar, tem a intenção de conceder aos eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral para prestarem serviços no período eleitoral, assim como jurados requisitados para prestarem serviço perante o Tribunal do Júri, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos realizados pela administração pública direta e indireta, autarquias, fundações, entidades mantidas pelo Poder Público Estadual. Ao tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, a matéria foi diligenciada para manifestação do Tribunal de Justiça. Entretanto, conforme se depreende do parecer do relator, aquele tribunal não se manifestou. O relator salientou, no entanto, encontrar-se no processo a manifestação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, opinando que o projeto é de extrema relevância para a Justiça Eleitoral do Estado. Sendo assim, aquela comissão aprovou o almejado texto legal na reunião do dia 17 de dezembro de 2019. Observa, a partir do escopo do texto normativo proposto, que o caso em tela impõe a análise da despesa pública decorrente da isenção da taxa de inscrição em concursos públicos realizados no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina. Nesse contexto, verifico que a chamada taxa de inscrição em concurso público, em que pese o fato de se constituir uma contraprestação de serviço público, não se classifica como receita pública, pois se trata de um serviço de natureza privada, na maioria das vezes, inclusive, efetuado por empresa privada contratada. Sendo assim, não há que se falar em dispêndio de recursos do erário na isenção prevista, uma vez que tal custo será inserido no valor a ser pago pelos demais participantes do certame. Desse modo, na perspectiva desse relator, a medida não implica a geração ou aumento de despesa pública. Todavia, considero oportuno estabelecer período temporal para a validade da isenção do pagamento das taxas de inscrição. E no que toca à boa técnica legislativa, entendo imprescindível a apresentação de emenda modificativa no artigo 1º da proposta original, adequada a sua redação ao que estabelece no artigo 13 da Carta Estadual, no que se refere à estrutura da administração pública. Imprimir maior clareza ao texto, com o fito de observar as regras estabelecidas pela Lei Complementar 589. Ante o exposto, voto no âmbito desta Comissão de Finanças pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto, com fundamento na intelecção do artigo 145. E no médio, pela aprovação com emenda modificativa que ora apresento, por entender que não implica proposição em dispêndio ao erário, reservada a análise de mérito em face do interesse público. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, nos termos do artigo 144. É o voto, senhor presidente. Pela aprovação, parecer voto do deputado Fernando Kroening ao projeto de lei 0304.3/2019, da autoria do deputado Gerry Comper, com a emenda modificativa apresentada por sua excelência. Em discussão, não havendo que... Deputado Sargento Lima, por gentileza, com a palavra. Vistas em gabinete. Vista em gabinete, deputado Sargento Lima. Não havendo mais projetos por parte do deputado Gerry, passo a palavra... Fernando Kroening. Nós temos na mesma pauta 3 deputados. Deputado Sargento Lima, deputado Milton Alves, deputado Bruno Souza, que tem vistas do projeto de lei 0431.9/2019. Como se manifesta, deputado Milton Alves. Depois, deputado Sargento Lima, deputado Bruno Souza. Nós fizemos um voto, senhor presidente, pelo diligenciamento, em função das dúvidas que nós temos com relação a esse empréstimo. Primeiro, é um requerimento de diligência, pedido de diligência. Nós vivemos um período bem conturbado, né, de alta volatilidade e um desencontro bastante grande de informações. Uma hora o governo diz que não tem dinheiro,
o orçamento foi aprovado aqui nessa casa com uma receita subestimada, e o governo não diz para onde ele vai usar esse dinheiro que vai sobrar no orçamento. E nós temos que saber, né? E não, a Previdência está inclusa no orçamento. Sim, mas o orçamento de 2020... Bruno, Vossa Excelência pode... Não, Vossa Excelência tem direito à palavra, mas solicito que fale ao microfone para poder... no nosso entendimento, o orçamento de 2020, ele não apresentará déficit porque ele foi aprovado com uma receita subestimada em mais de 2 bilhões de reais. E se isso é verdadeiro, o Estado teria condições tranquilamente de pagar esse empréstimo. E hoje, com a taxa de juros interna no Brasil, o custo do dinheiro no Brasil, sem risco da volatilidade cambial, falando aqui em um empréstimo de 4% de juros ao ano, quando nós temos já uma taxa Selic de 4,25%, acredito que esse empréstimo tenha que ser melhor discutido. E nós temos uma série de dúvidas, como, por exemplo, citou-se aqui a importância desse empréstimo, porque seria dinheiro também para a agricultura. Queremos que informem quanto vai ser investido na agricultura, né? Outras informações importantes, como, por exemplo, o plano de investimento dos recursos que sobrarão no orçamento, né? E quais outros empréstimos o governo está pleiteando, porque nós temos notícia de que o governo está fazendo mais um empréstimo de mais 700 milhões no BNDES. E para onde vai esse dinheiro? Então, eu acho que, para que nós possamos votar com mais clareza essa autorização para um empréstimo internacional dessa monta, nós precisamos que as informações básicas sejam respondidas. Resumidamente, esse é o meu voto, senhor presidente. Senhor deputado. Deputado Sargento Lima. Eu acompanho o deputado Milton Robles ali nesse voto pela diligência, né, tendo em vista que ele contempla ali todo aquele que é necessário para que a gente possa mais tarde deliberar em torno desse assunto. Deputado Bruno Souza. Não me parece um recurso inadequado à diligência, me parece que não vejo grandes problemas nisso, mas eu fiz um relatório aqui pela rejeição do projeto. E fiz pelos motivos também apresentados, mas antes eu quero dividir isso em duas partes. Primeiro eu quero dizer que o empréstimo original, que hoje nós tratamos aqui do refinanciamento, foi um empréstimo absolutamente irresponsável. Quando da aprovação desse empréstimo, foi de uma irresponsabilidade absurda aprovar um empréstimo dolarizado, em que hoje nós estamos pagando em valores nominais quase a mesma coisa do que nós contratamos lá atrás. Então, não há de eximir também gestões anteriores da sua responsabilidade. Principalmente também porque, quando da amortização do empréstimo, do contrato, é muito curioso, né, a gestão como acontece. O empréstimo ele foi feito de forma que as maiores parcelas recaíssem no governo posterior, ou seja, as maiores amortizações desse empréstimo, quando eu peguei ali a tabela de amortização, recaíram justamente em 2019, 2020. Mas ok, isso é uma etapa. Agora vamos falar desse refinanciamento atual. Existe aqui, continua esse risco de crédito, ainda mais levando para 2031, isso é um risco de crédito que a gente vai assumir durante mais de uma década, o que é um grande problema. Existe a variação da taxa LIBOR também, que é uma taxa que foge ao controle de qualquer conjuntura brasileira, o que é muito perigoso. E, além disso tudo, há uma questão financeira aqui que me incomoda muito. Como eu falei na última reunião, nós estamos liberando o fluxo de caixa aqui. Estamos aumentando o fluxo de caixa do governo atual em nome de um endividamento futuro. Isso me incomoda à medida em que eu não sinto nesse governo nenhuma atitude concreta, ademais da reforma light que eles propuseram aqui, ou que eu chamo de reforminha, nenhuma intenção
verdadeira de tentar diminuir despesas, tentar buscar um equilíbrio fiscal. Então, a gente está só dando um alívio presente para um governo que, de fato, não mostra nenhuma intenção de realmente equilibrar suas contas públicas. Então, a gente está dando um equilíbrio falso. Nós estamos trazendo para o presente uma situação financeira que, de fato, não existe e que o governo não persegue. Hoje de manhã, estava lendo um jornal e mostrando a luta que passa o Rio Grande do Sul para conseguir equilibrar as suas contas e, enfim, tomar as atitudes que, infelizmente, se tornaram inevitáveis pela irresponsabilidade de sucessivos governos. E eu vi e fiquei um pouco, admito, com um pouco de ciúme do esforço que o governo gaúcho está tomando e que eu gostaria de ver aqui no nosso governo um pouco mais de boa vontade com equilíbrio das nossas contas, porque, como eu sempre falo, não tem mistério aqui, né? Tudo acaba sendo pago pelo pagador de imposto mesmo, vai estar incluído no ICMS em cima do defensivo agrícola, que estão querendo tirar, não é à toa. Aí a solução é sempre reduzir incentivos, é aumentar imposto. E por que aumenta imposto? Porque não controla a sua casa. Não arruma a casa, tem que taxar o trabalhador, a população, não tem mistério. Se a gente não controla a despesa, ou aumenta imposto, ou então diminui o investimento em outras áreas e traz para onde está o ralo. Então, eu me vejo muito desconfortável em dar essa situação financeira para um governo que eu, honestamente, nada pessoal aqui na minha fala, eu não sinto uma vontade efetiva de fazer qualquer equilíbrio fiscal a longo prazo. Já que não tem essa vontade de fazer um equilíbrio fiscal a longo prazo, talvez seja de bom tom esse parlamento forçar um equilíbrio fiscal de curto prazo ao forçar o pagamento desse empréstimo em curto prazo também. Já que não há outra medida de equilíbrio, né, saneadora, quem sabe a gente force que o nosso governo busque o seu equilíbrio no curto prazo assim. Porque eu me sinto muito desconfortável em dar um conforto que talvez seja ou mal usado ou desmerecido. Presidente. Pela ordem, deputado José Milton Schaefer. Presidente, me preocupa porque eu estou aqui já no terceiro mandato e por aqui passaram diversos pedidos de empréstimos do governo do Estado e alguns, e a maioria deles se transformou em obras, em ações, né, em benefício da sociedade. Nós estamos vivendo um momento em que os municípios têm tomado empréstimos, o governo federal autorizou, prefeitos de diferentes siglas têm feito isso para antecipar benfeitorias e estruturação das cidades. E esse pedido de empréstimo que está aqui, na verdade, o governo não vai utilizar para a realização de obra. Ele vai pagar... Todo mundo está fazendo isso na vida privada. Eu tenho um financiamento que eu pago 10% de juros, vou substituir para um que vou pagar 2%. E é isso que está sendo feito nesse empréstimo. Ele é um bom negócio para o cidadão catarinense, justamente para o pagador de impostos, porque ele vai deixar de pagar muito juro e vai recuperar, que nos últimos anos, em 2018, nós perdemos aqui em Santa Catarina, a nossa capacidade de pagamento. Esse empréstimo viabiliza isso, inclusive para outros projetos de interesse da sociedade catarinense. Todos os governos, os últimos, para não falar de partido, mas todos os partidos que passaram pelo governo do Estado, nos últimos 20 anos, 30 anos, tomaram empréstimos. O que o governo está fazendo aqui é uma proposta que racionaliza. Nós vamos pagar juro menor, num prazo maior, e de contrapartida, o BIRD, que é um banco que atua na área pública com muita força, ele também vai viabilizar aqui investimentos de apoio à agricultura, principalmente em projetos de agregação de valor e de agroecologia, né, que está de fundo também nesse... Estamos aguardando isso já desde o ano de 2018, quando encerrou o SC Rural. Santa Catarina fez um esforço para isso, agora vem uma nova etapa, e o BIRD, ele na verdade está fazendo isso porque ele tem interesse em continuar investindo na agricultura familiar de Santa Catarina, e é isso que esse empréstimo vai viabilizar, num percentual pequeno. Então eu não vejo isso como... Eu vejo isso como um bom negócio, não para o governador Moisés,
mas para o Estado de Santa Catarina. Eu tenho que olhar isso aqui como uma política de Estado, que vem sendo feita há muito tempo e que vai viabilizar, nós vamos desembolsar menos recursos do catarinense para pagar essa dívida, num prazo mais longo, né? Nós sabemos que temos aí grandes desafios aqui no Estado, com financiamento, com a saúde financeira do Estado. Santa Catarina tem tido uma política austera, já falei na minha fala anterior, com relação a segurar impostos, e isso tem dado certo, né? Os números de crescimento da economia e de desemprego mostram que estamos no caminho certo. E eu não vi nenhum empréstimo, nenhum pedido de empréstimo nesses 3 mandatos ser rejeitado ou protelado como este está sendo. No início, já passou o primeiro ano do governo, nós temos que pensar a nível de Estado de Santa Catarina, no cidadão que está aguardando a recuperação da rodovia. Nós temos que melhorar. Esses empréstimos são usados todos, na sua grande maioria, foi usado no governos anteriores para a recuperação da estrutura viária, que acaba dando retorno na nossa economia. Então, tem N rodovias aguardando também por recursos para serem construídas ou recuperadas, que aguardam a recuperação da capacidade de investimento do Estado de Santa Catarina. E esse empréstimo vai fazer com que nós recuperamos a nossa capacidade de pagamento, Sargento Lima. Inclusive com projetos estruturantes já foi pegado o dinheiro emprestado para estruturar a segurança pública, que deu bom resultado. Hoje a gente colhe resultados que foram feitos também através de financiamentos nos governos anteriores. Por isso queria fazer um apelo aqui, como cidadão catarinense, não tenho nenhuma... para que esse processo, ele já demorou, ele entrou aqui acho que em novembro, né? Nós estamos já entrando em março, para que ele seja deliberado o mais rapidamente possível, porque ele não é de interesse de um governador, ele é de interesse do Estado de Santa Catarina e da nossa população. Então eu faço esse apelo para que não se protele mais, né? Que se delibere. Se nós vamos negar esse projeto, vai ser a primeira vez na história de Santa Catarina que a Assembleia vai negar a um governador o direito de tomar um empréstimo, com juro baixo. E aí a gente vai ter que também explicar para os agricultores e para as pessoas que estão aguardando obras, de que nós também deliberamos sobre isso. Então, eu faço um apelo aqui, como membro desta comissão, que não sejamos nós aqui a segurar esse empréstimo, esse projeto, mais do que ele já demorou aqui na casa. Deputado Fernando Crane, por último, depois deputado Milton Alves. Senhor presidente, nós estamos falando de 2 questões. O equilíbrio financeiro curto prazo e o equilíbrio financeiro a longo prazo. Temos que fazer escolhas. Concordo com o deputado Zé Milton. Nós estamos falando de juros menores em prazos maiores. Vejo todos os dias, toda terça, toda quarta e toda quinta, ali no plenário, deputados apresentarem no telão rodovias catarinenses deterioradas, problemas na saúde, problemas na educação, onde precisam de investimentos. Quando a gente consegue deixar isso para longo prazo, com juros menores, em prazos maiores, e ter um fôlego para o Estado, a gente tem essa oportunidade. Podemos também arrochar, apertar agora e fazer com que esse equilíbrio seja agora. Só que aí, que fique bem claro para os 40 parlamentares, não adianta a gente ir para o plenário reclamar que a rodovia estadual está deteriorada, porque, queira ou não queira, terá recurso da fonte 100 para a gente pegar e pagar essa dívida, não tem como fugir. E a gente vai ter que tirar de algum lugar para botar em outro lugar, não tem como fugir. Trazendo para a linguagem coloquial, para o mundo real, não o mundo dos 40 parlamentares, o mundo técnico da Assembleia Legislativa, para o mundo do cidadão lá da ponta. Se o cidadão comprou um carro, se ele errou lá atrás, ele errou, o carro já está comprado. Ele não tem condições de pagar esse carro. Ele está colocando em xeque o dia a dia do seu filho e da sua família. Está deixando de pagar, talvez, a alimentação do seu filho, o dia a dia, os vestimentos, o aluguel da casa, seja o que for. Ele tem a oportunidade de refinanciar isso ou renegociar isso com juros menores e prazos maiores. Ele não vai fazer? Estou falando do cidadão da ponta. Ele não vai fazer? Ele vai colocar em xeque o dia a dia da sua família? É o que eu estou falando com o Estado de Santa Catarina. Vai colocar em xeque o dia a dia do cidadão catarinense. O serviço na ponta não vai ser feito. Aí não adianta nós, lá na plenária, ficarmos reclamando, fazendo videozinho, reclamar para o governo do Estado, pedindo like em rede social para os nossos eleitores. As coisas não vão acontecer, não existe mágica. É apenas uma visão. Podemos fazer escolhas, longo prazo ou curto prazo. Curto prazo tem que apertar. Nós não podemos cobrar depois. E longo prazo a gente dá esse fôlego para o Estado. Se teve um erro lá atrás, concordo com o deputado Bruno. Houve um erro lá atrás. A forma que foi feito esse financiamento lá atrás, um erro gravíssimo. Só que agora nós temos que fazer essa escolha. Eu tenho uma escolha que a gente tem que dar o atendimento na ponta
Podemos jogar mais para frente, podemos equilibrar lá na frente, mas temos que dar esse atendimento na ponta. Deputada Luciane Carminati, depois deputado Sargento Lírio e deputado Milton. Deputado Luciane Carminati, Vossa Excelência, com a palavra. Bom, eu penso que sempre empréstimos eles são uma forma de nós entrarmos na especulação de quem ganha dinheiro fácil. Acho que sempre é um problema, né? A gente não está aqui discutindo nada novo, e eu quero reforçar que, em 2012, quando teve essa discussão nesta comissão, nós levantávamos o problema da taxa de dólar. E eu me lembro que nós apresentamos uma emenda garantindo a segurança cambial. Esta emenda foi rejeitada. Rejeitada. Eu mantenho a minha mesma posição. Se naquele momento a Assembleia, naquela condição, arriscou fazer um empréstimo dolarizado, sem ter nenhuma segurança jurídica, fiscal, de que o dólar ninguém controla, a não ser o próprio mercado, e o Banco Central, quando intervém ou não intervém na economia. Quero dizer que, naquele momento, nós fizemos uma opção, acredito, todos os deputados conscientes. Não quero dizer que isso não possa ser revisto. Quero dizer que eu mantenho a minha mesma posição. A minha mesma posição, eu não mudei. Aquela posição vale para hoje. A segurança cambial. Mas eu quero dizer também que acho que a gente resolveria de uma forma mais correta se a gente trouxesse o secretário da Fazenda aqui. Estou fazendo um requerimento verbal aqui. Pode apresentar diligência a favor, não tenho nada contra, mas acho que a vinda do secretário aqui, para sanar todas as nossas dúvidas e questionamentos, seria o mais adequado. Porque eu entendo que, se nós queremos arrumar a casa, eu quero fazer um grande debate sobre arrumar a casa. Porque essa história de arrumar a casa sempre sobra para os pequenos. Para o servidor que está há 6, 7 anos sem ter nem reajuste da inflação, para áreas estratégicas como a agricultura, se a gente pegar a Secretaria da Agricultura, quase não tem servidores efetivos, são terceirizados ou comissionados, não tem política de Estado para a agricultura contínua, sobra para os municípios que estão tendo que pagar a conta dos buracos da estrada, que nem sequer isso o Estado dá conta das nossas SCs. Então, a gente precisa fazer o debate, o que mais nós temos que enxugar nessa história toda? E quem é que vai pagar essa conta de enxugar? Será que nós não teríamos que fazer um debate de como a gente aumentar a receita sem aumentar impostos para os pequenos, para os médios, né? Será que não seria esse o debate mais adequado? Porque, senão, talvez a gente vai chegar numa conclusão que tem que fechar todas as escolas, hospitais, postos de saúde, porque tem que arrumar casa. Eu quero dizer que o Estado tem funções estratégicas: segurança, saúde, educação, conservar as rodovias, e eu quero, sim, um Estado forte. Então, eu acho que tudo que for para incrementar a receita do Estado, a gente tem que ser a favor, tendo presente aqui que eu não estou tratando aqui de aumento de impostos. Eu estou dizendo que, se este empréstimo, que lá no passado eu, inclusive, questionei a dolarização, hoje ele traz um caixa para o Estado, então nós vamos agora dizer que os banqueiros têm que continuar ganhando mais juro. Isso é melhor para o Estado? Acho que não é melhor para o Estado. Não é melhor para o Estado. Então, acho que é um bom debate, e eu quero aqui, presidente, fazer de forma verbal, mas eu vou oficializar uma solicitação para que o secretário venha aqui prestar todos os esclarecimentos que a gente tem, que acho que são pertinentes. Todos os 9 deputados têm todo o direito de fazer todos os questionamentos ao secretário. Obrigada. Questão de ordem, presidente. Pois não, deputado. Só queria a sua palavra. Esse projeto ele entrou aqui na casa em regime de urgência. Ele já está em vista há algum tempo. Mesmo esse período, tendo com período de urgência, ele já não está vencido. Se ele estiver vencido, nós ainda podemos fazer diligenciamento sobre um projeto com pedido de urgência vencido. E se, outra questão, convocássemos para a próxima semana o secretário Paulo Eli, se isso não resolveria também as dúvidas do deputado Milton, tendo em vista de que o deputado Milton tem informação de que vai se licenciar,
e se isso não vai parar todo esse projeto, que, repito, é de interesse da sociedade catarinense. Então, tem essas indagações na questão de ordem, por favor. Responda ao excelência, senhor deputado José Milton Schaefer. Quanto ao prazo, cabe ao terceiro secretário determinar, não esta comissão. Não, terceiro secretário. Quem vai determinar se está vencido ou não é o terceiro secretário. O primeiro secretário faz distribuição de todos os projetos e o terceiro secretário controla os prazos. Não é esta comissão, nem Constituição e Justiça, nem Agricultura, nenhuma coisa. Terceiro secretário controla os prazos, regimentalmente. Quando começa um projeto desse, não tem o prazo que vai terminar de urgência? Tem, com certeza que tem. Mas não somos nós. É na nós, vontade do terceiro secretário aqui na casa? Acho que não. Mas não somos nós, deputado José Milton, que vamos dizer se está prazo findado ou não. É o terceiro secretário que faz o projeto andar, regimentalmente. Quanto ao secretário, a vinda do secretário, vou, ao final da apreciação dos projetos de lei, vou deliberar sobre o requerimento da deputada Luciana Carminati. Quanto ao requerimento do deputado Milton Alves e deputado Sargento Lima, requerimento tem precedência sobre o voto do relator. Se fosse voto vista, eu pensei que fosse voto vista, mas foi requerimento, como deputado Bruno. O deputado Bruno tem um voto vista que é pela rejeição da matéria. Ele só vai poder ler o voto vista dele depois de aprovado ou não o requerimento de diligenciamento. Se for aprovado o requerimento de diligenciamento, fica postergada a leitura do voto vista do deputado Bruno. Se for rejeitado o requerimento do deputado Milton Alves, do deputado Sargento Lima, aí sim nós vamos dar prosseguimento na reunião com a ouvida do voto vista do deputado Bruno. Esse é o rito regimental. E a questão de substituir o pedido de diligência por uma reunião com uma participação do secretário aqui na comissão, esclarecendo para todos nós... Ele já leu o requerimento. Se os dois autores concordarem, para mim não tem problema nenhum. Perfeito. Mas vamos lá. O deputado Sargento Lima pediu a palavra. Depois, por último, o deputado Milton Alves. Bom, né? Eu sou formado em administração pela minha formação e no básico, que quando você começa a estudar um pouco mais sobre economia, você vai acabar perguntando para qualquer economista, até aquelas regrinhas que tem os videozinhos, embora tem gente que não goste da tecnologia da internet, né? Que ensina as crianças a trabalhar já com a sua economia, se pergunta sobre empréstimo, isso é coisa que não se faz. Né? Empréstimo, se você perguntar para qualquer pessoa se faz empréstimo, não, isso não é um bom negócio, até porque você tem que aprender a organizar as suas contas da casa. Se fosse a solução mágica para todos os problemas agora, também entendo que a gente não estaria com nossas estradas na situação que está, a agricultura na situação que está, sem a instalação trifásica lá para o agricultor colocar o triturador dele, a trilhadeira de feijão, enfim, etc., o que ele tem. Em situações passadas, os empréstimos ocorreram e, em decorrência disso, também nada de maravilhoso foi criado, muito pelo contrário. Ou então a gente está vivendo duas situações assim, ambíguas e paralelas, né, de uma certa forma. A gente está falando de uma situação, né, de que as estradas estão destruídas, que a energia elétrica não chega onde deve chegar, de forma os hospitais, bem falado pela deputada Carminati ali, ou então agora que se feche escolas, se tranque hospitais, se faça tudo isso em torno de se organizar a casa, não é isso que eu estou falando aqui, né? Mas essa discussão, e esse pedido de diligências também ele não é para poder sanar somente as dúvidas ou os questionamentos do deputado Milton Alves ou do deputado Sargento Lima, são de todos os catarinenses. Esse é um instrumento que a gente pode usar e a gente vai utilizar ele. Dessa forma, não é? E detalhe, se mais alguém aqui se manifestar em dúvida, também deveria ou acrescentar a dúvida que lhe pesa sobre a cabeça. Nós estamos falando de pegar R$10 emprestado, uma quantidade que a gente pode comprometer no futuro ali a economia do Estado. A gente, principalmente quando se trata de moeda estrangeira, né, como a base desse empréstimo. A gente não sabe o que vai acontecer no mundo. Falei da vez passada aqui. Durante o recesso, não houve a tentativa de impeachment do presidente Donald Trump? O que aconteceria com o dólar se ele fosse impeachmentado? Responda. No mundo inteiro, para que valor que ele iria? O que a gente vai estar esperando para o futuro ali em relação a isso? Quando é relevante. E em relação a levar a conhecimento das pessoas, né? O que me falta agora, né, como representante daqueles que me colocaram aqui dentro, eu não expus situações daquilo que está acontecendo na minha região. E eu utilizo, sim, videozinho, utilizo a internet, sou dessa base aí.
é a forma mais barata e prática de me comunicar com as pessoas. Atrás desses aparelhos aí, de mobile, ali, dos smartphones ali, tem pessoas de verdade segurando. Todo mundo já sabe que não é robô, né? E isso fica claro, né? A forma de levar a comunicação, assim, já está se expondo. Ontem já estou sendo recriminado pelo meu partido por manifestar qualquer posição contrária àquilo que o governo fale. Agora, aqui dentro da casa também vai ser uma manifestação de eu não poder me manifestar da forma que eu achar, da forma mais inteligente ou da forma que eu acredito que seja. Como eu disse, né? Tem pessoas que trabalham no atacado, vêm com super partidos, com uma mobilização através de recursos bons para poder atingir, né? Já tem uma estrutura, e a minha estrutura de levar a informação para o meu eleitor aqui dentro é através da internet, e assim vai continuar sendo feito. Seria isso aí. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Deputado Senhor presidente, Bruno Souza. Uma questão de ordem. Questão de ordem. Muito rápido, só pegando o gancho do deputado Sargento Lima, gostaria que depois todos tivessem acesso ao vídeo da minha fala. A minha fala foi no sentido de, se nós fizermos um ato agora, depois não adianta nós cobrarmos, inclusive eu faço o videozinho também, Sargento Lima. Não é recriminando ninguém, isso é uma ferramenta que nós temos de trabalho. Apenas deixando claro a minha fala, que não foi nesse sentido. É apenas depois que isso ocorrer, nós não temos como argumentar e cobrar. Muito obrigado. Por último, o deputado Bruno Souza e o deputado Milton Alves. Eu gostaria de apoiar o pedido do deputado Milton Obos, e até porque, quando eu era vereador, uma vez estávamos discutindo a aprovação das contas de um ex-prefeito, e a minha posição era pela reprovação, e aí um parlamentar levantou e disse: mas estou há 20 anos aqui e nunca reprovei uma conta de um prefeito. E eu falei: olha, pela situação do município, se tivesse reprovado, talvez o município não estivesse quebrado. Então, eu fico feliz que esse tipo de empréstimo não passe mais en passant aqui pela casa, não seja de forma protocolar. É a nossa função aqui realmente questionar. Fico feliz de saber que houve uma emenda, inclusive, contra a dolarização lá no passado. A gente tem que fazer esse tipo de questionamento. E também me preocupa muito, porque essa ideia de vender o almoço, vender a janta para comprar o almoço é algo que me preocupa muito, né? Isso não é um bom conselho financeiro, isso, a gente vender futuro para comprar presente. Então, a gente tem sim que pensar a longo prazo. E, principalmente, se o secretário vier aqui, talvez ele possa nos tirar uma dúvida e desfazer um mito, que juros, a taxa de juros, e o senhor é empreendedor, sabe, conhece muito bem a matemática financeira envolta aqui. A taxa de juros menor não significa um empréstimo de valor menor, até porque a taxa absoluta, o valor absoluto é taxa de juros pelo tempo. Então, quer dizer, a gente está alongando muito tempo. Então, o secretário vai poder nos dizer, a fluxo de caixa descontado, realmente qual empréstimo tem o valor menor para o catarinense. Então, vamos deixar isso claro. Não, a taxa de juros ser menor não significa que o empréstimo é mais barato. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que conversar também, e por isso que o seu requerimento faz todo sentido. Por último, para encerrar a discussão, o deputado Milton Alves. Senhor presidente, eu se fosse analisar pelos dados do balanço e do orçamento do Estado de Santa Catarina, eu votaria com o deputado Bruno Souza, pela rejeição desse financiamento. E também pela falta de esclarecimento do uso do dinheiro público. Hoje nós vivemos um Estado, e aqui, nesse requerimento também, eu faço um pedido, deputado Márcio, com relação à possibilidade da indexação do RED cambial, que é normal nos empréstimos internacionais. Eu votei só um empréstimo nessa casa como deputado, nos meus 2 mandatos, que foi aquele da Celesc, deputada Luciana. E lá eu fiz o pedido, chamamos para que apresentasse os custos e a possibilidade de se fazer, né, a seguridade do risco da volatilidade cambial. Esse empréstimo aqui foi pego a dólar de 2, né, e nós já estamos a 4,30 e tantos. Né? Quanto será daqui a 11 anos? Ninguém sabe. Então, esse barato pode ser muito caro, e hoje tem dinheiro no Brasil mais barato. Mas o que mais me deixa preocupado, e daí eu vou fazer um apelo, concordando com o pedido de presença do secretário aqui na Comissão de Finanças, e ele pode trazer essa entrega dessa diligência junto, respondendo todos esses questionamentos, ele pode trazer junto já. Então, não atrasa
essa questão de uma semana não atrasa absolutamente nada e nós vamos ter a possibilidade de esclarecimentos. Eu não concordo defender a agricultura quando na proposta original se fala aqui em R$1 milhão. R$1 milhão não é nada, gente. Não é nada. Eu não concordo aqui em não dizer onde vai o fluxo de caixa que vai sobrar, sabendo que nós estamos sem respeitar a fila na saúde dos pacientes de câncer que estão morrendo. Isso é grave demais. Não tem justificativa isso. É a burocracia instalada nesse governo que está fazendo isso, porque não pode ser falta de dinheiro, né? Quando você vê o orçamento impositivo que chega lá no cidadão e 50% dele é para a saúde, nenhuma emenda foi paga. Isso é para chegar lá no cidadão na saúde. Quando você vê tudo isso, não vê um plano para as estradas, não vê um plano para a saúde, não vê um plano para nossas enchentes lá do Vale do Itajaí, deputado Gerra, não vê um plano para absolutamente nada. E você dá um cheque em branco com dinheiro sobrando, e você tem notícia hoje de que o governo reservou mais de R$100 milhões só para fazer convênio com prefeitos que mudarem de partido para ir para o seu partido, em detrimento dos projetos de infraestrutura, dos projetos que beneficiam toda a população, como são as SC de Santa Catarina, que não dá mais para andar. Então, por isso, é pertinente isso aqui. E o fato de eu me licenciar, deputado Zé Milton, hoje é meu último dia aqui, eu vou ficar 90 dias fora, 2 outros deputados vão me substituir, estarão me substituindo aqui, então nada vai atrasar esse processo, né, porque eu cumpro a minha missão até o dia que eu estou hoje, vou me licenciar por conta de uma cirurgia e várias viagens que eu tenho para fazer. Em vez de pedir licença remunerada, eu vou pedir licença não remunerada, dando espaço para 2 outros deputados participarem nesse período que eu vou ficar fora, porque essa é a minha forma de fazer, mas não quero aqui com isso atrasar nem retardar. Mas esse governo precisa nos explicar o que ele vai fazer com o dinheiro, o que vai fazer nesses 3 anos que nós estamos aguardando um plano de ação do governo, porque nós não temos nada. Então, não podemos dar um cheque em branco para quem não diz o que vai fazer. Era isso, senhor presidente. Senhor deputado, encerrada a discussão, coloco em votação o requerimento assinado pelo deputado Milton Alves, deputado Sargento Lima, para o diligenciamento ao projeto de lei de número 0431.9/2019. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra, aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Gerra, pela ordem. Na semana que vem nós temos carnaval, né? Não tem comissão de finanças. Pois é, não tem comissão, então vai ficar só para a próxima semana, daqui 15 dias. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência continua com a palavra. Tem o... Depois no final. Senhor presidente, nós temos mais um projeto bastante importante para deliberarmos no dia de hoje, que é o projeto de lei complementar 2.9 de 2020, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 1º da Lei Complementar número 459 de 2009, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e dá outras providências. Consta na exposição de motivos, o reajuste proposto resulta de ampla negociação entre as entidades sindicais dos trabalhadores e empregadores, atendendo dessa forma aos anseios de todas as categorias. Eu leio isso pela importância de ser algo debatido, né, com todas as entidades, e de nós termos um piso salarial diferenciado em Santa Catarina, que é muito bom para os catarinenses, e, nesse sentido, senhor presidente, o nosso voto é pela aprovação. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Milton Alves ao projeto de lei complementar de número 002.9/2020, de origem governamental, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputada Luciana Carminato, com a palavra. Eu quero apenas registrar aqui a presença do Nicolau, né, da Central dos Sindicatos Brasileiros, o Hamilton Vargas, que é do Sinti Gráficas, do Altamiro Perdoná, da Nova Central Sindical,
do Moacir, da FETIGESC, do Ivo Castanheira, que representa aqui a Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina e também o DIESE. Também o Reinaldo, da CUT Santa Catarina, o Neudi, também da CUT, e a Eva, da FESESC. Registrar e fazer aqui uma observação. Todo ano a gente tem essas tratativas, né? E nessas tratativas é muito importante que esta lei, que iniciou, na verdade, com 45 mil assinaturas, que deu origem a um projeto de iniciativa popular, que é o salário mínimo regional, é uma grande conquista para os trabalhadores. E é um desafio, empresários e trabalhadores, né, chegar nesse consenso anualmente e construir, então, esse entendimento para elevar os reajustes, né, que passam 4,91, 4,92 aqui, variando 4,98 ou 5,05, conforme a faixa, né, sendo que a primeira faixa vai para 1.215 e a última faixa vai para 1.391, atendendo todas as categorias do nosso Estado. Então, eu quero fazer uma observação aqui da importância, né, desse diálogo da lei que assegura, né, então, a importância da lei, do que se fez no Parlamento no passado, e que agora, então, nós, na verdade, estamos aqui para referendar todo esse entendimento que houve entre os empresários e os trabalhadores. Apenas fazer esse registro, enaltecer. Bom, eu estou um pouco mais à vontade. Quem sabe a gente comece a discutir novas roupagens aqui aos parlamentares, porque diga-se de passagem que às vezes as mulheres também sofrem muito pela temperatura elevada. Então agora é bom vocês sentirem o contrário, né? Nós também sentimos. Então vamos lá. Eu sou favorável, presidente. Deputado Bruno, por gentileza. Está muito calor, deputado Bruno. Por isso serei breve e não irei iniciar um debate com a deputada Carminati aqui, justamente por isso. Por isso apenas vou registrar o meu voto contrário pelos mesmos motivos do ano passado. Existe uma vasta literatura econômica sobre o tema. E então, só deixar, eu não vou pedir vistas para não atrasar o processo, mas meu voto fica registrado como não. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os senhores deputados com qual permanecem como se encontram, aprovado por maioria, voto contrário, deputado Bruno Souza. Deputado Sargento Lima. Parecer ao projeto de lei de número 0276.5 de 2019, que dispõe sobre a comercialização da cerveja artesanal nos eventos realizados com recursos públicos no estado de Santa Catarina e da outras providências. Só comunicando que ele já passou pelas diligências já esse projeto, tá, de autoria do eminente deputado Vampiro. Ao meu ver, a proposição em foco não merece prosperar, considerando a manifestação contrária da Secretaria do Estado da Fazenda, a possibilidade de o projeto de lei em análise impactar na arrecadação catarinense, notadamente em razão da incidência de tributo em alíquotas reduzidas de 12%, em comparação com a alíquota estabelecida para cervejas e chopp não artesanais, 25%, que não é possível demonstrar a neutralidade fiscal da matéria na sua antecipada impactação na receita orçamentária e o benefício fiscal previsto na Lei 14.961, de 3 de dezembro de 2009. Soma-se a isso, embora não abarcado em campo temático deste colegiado, diversas instituições apontadas pela Secretaria do Estado da Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado. Ante o exposto, com fundamentos regimentais, voto pela inadmissibilidade da continuação da tramitação do projeto de lei número 0276.5 de 2019, por entendê-lo incompatível e inadequado às peças orçamentárias. É o meu voto. Senhor deputado, o deputado Sargento Lima emite seu relatório e voto, que é pela rejeição da matéria do PL 0276.5/2019, da autoria do deputado Fernando Vampiro. Deputado Luciano Carminati, com a palavra. Presidente, eu vou pedir vistas, porque eu vou respeitar aqui o calor dos deputados. Vista em gabinete do deputado Luciano Carminati. Fazer o debate na próxima. E, por último, vamos à discussão do requerimento verbal feito pela deputada Luciano Carminati, para convidar o secretário da Fazenda para vir até esta comissão. Em discussão, novamente, deputado Márcio Machado, com a palavra.
Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputada Luciane, deputados, públicos presentes também. Acredito que é pertinente a vinda do secretário para que a gente possa entender para onde vai esses recursos. O que está acontecendo é inadmissível. Está sendo trocado cargos técnicos por cargos políticos para a eleição de 2020, para fortalecer o partido. Isso nós, ao longo de 2019, nós acreditamos num outro tipo de política da virtuosidade e que, infelizmente, nós estamos sentindo muito forte um desvirtuamento disso. Porque não existe nova e velha política. Existe a política da virtuosidade, se é virtuosa ou não. Já diriam os gregos, né? Então, concordo, tenho meu voto com louvor para que o secretário venha e assuma o compromisso para onde vai esse recurso como obras estruturantes e não troca de candidato para que saia do partido A e venha para o partido B. Obrigado. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento verbal da deputada Luciane Carminati. Senhor deputado, com o qual permaneçam como se encontra. Mas na seguinte condição, deputada, Vossa Excelência especificar os pontos a que o secretário tem que debater nesta comissão. Pode? Sim, Pode com trazer, certeza. Sim. trazer na hora, inclusive. Antes de encerrar, concedo a palavra ao deputado Milton Alves. Sem delongas, por causa do calor, mas só desejar para os colegas aqui que nesses próximos 3 meses tenham muito sucesso no trabalho aqui. Eu sei que serão meses de muito trabalho, né? E pedir essa licença que eu tenho, infelizmente ou felizmente, a fazeres que tenho que dar conta, inclusive uma cirurgia para mim poder andar direito, e vou aproveitar esse período de ausência aqui, então. Senhor deputado, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Muito bom dia, muito obrigado para todos.